Vamos lá, galera, mais 3 itenzinhos de física aqui bonitinhos. Durante o processo físico, a informação mais importante é a relativa à variação da entropia e não a do seu valor absoluto. No século XIX, Clausius determinou que a variação de entropia de um sistema é um processo reversível e a temperatura T em Kelvin é dada por ΔS igual a ΔQ sobre T, em que ΔQ é a quantidade de calor adicionado. Com relação a esse conceito, considere a situação em que 30 gramas de gelo, inicialmente a 0 graus Celsius, transforma-se em água a 0 graus Celsius. Considere ainda que o calor latente de fusão do gelo seja 80 calorias por grama. Com base nessas informações, digo os próximos itens. 87. A variação de entropia do sistema é superior a 8,7 calorias por Kelvin. Essa questãozinha é simples, galera. Por favor, segue o que falou o texto, velho. ΔS vai ser ΔQ sobre a temperatura. ΔQ, o calor latente, né, de fusão, é o latente de fusão vezes a massa, sobre a temperatura. M, massa de gelo 30, calor latente 80, tá? Isso por T, temperatura. César é zero, olha que bonitinho. Como é que você divide por zero, menino? Não pode. E não é zero. A temperatura aqui é a temperatura em Kelvin. Por favor, não erra isso não. 0 Celsius equivalem a 273 kelvins. 30 vezes 80, 2.400, dividido por 273, dá 8,79. Ele falou que era superior a 8,7, e esse é um item correto. 88. Como a fusão do gelo é um processo irreversível, o módulo da variação de entropia da vizinhança é igual à da variação de entropia do sistema. Não, exatamente por isso que ele é irreversível, porque o módulo da variação de entropia não é igual. César, não, olha aqui. Variação de entropia do gelo vai ser o calor que ele recebeu pela temperatura do gelo, que é o quê? 273, tá? Do gelo virando água, né? E a variação de entropia do sistema é que é o calor que ele cedeu, que é o mesmo que o gelo recebeu, obviamente, sobre a temperatura do sistema. Só que a temperatura do sistema não é 273, porque se a temperatura do sistema também fosse igual à do gelo, qual seria a quantidade de calor trocada por condução? Zero, não trocaria calor, o gelo não derreteria. Então, não vai ter a mesma variação de entropia para os dois. Já que essa temperatura é diferente dessa aqui, então eu vou ter variações de entropias diferentes também. Logo, esse item aqui está errado. E 89. A figura a seguir ilustra uma possível representação do diagrama de fase da água, na qual consta o ponto triplo, região em que ocorre simultaneamente os estados gasoso, líquido e sólido. Olha o ponto triplo aqui, olha que bonitinho. O gráfico está certo? Tá, o gráfico está certo. Para ser bem exato, eu tenho aqui o que a gente chama de ponto crítico, né? Acima da temperatura de ponto crítico, eu tenho gás. Acima da temperatura de ponto crítico, eu tenho gás. E abaixo eu tenho vapor. Tá? Teve professor que durante a sala dos professores conversou que esse seria o erro da questão e que o item seria falso. Eu acho que a UNB não colocaria um item só para saber se você sabe aonde que ele deixa de virar gás para virar de vapor para virar gás. Então, eu confio que ela gabaritará esse item como certo. Concordo com quem está pensando, César, mas gás é acima do ponto crítico, então isso aqui não é gás. Concordo com você, mas isso está parecendo mais um erro de diagramação do que um erro que o examinador queria cobrar de você, algum conhecimento físico. Tudo bem? Então, pode acontecer da UNB soltar esse item como errado? Pode. Por quê? Por causa do erro de diagramação. Se eu levar ao pé da letra, eu realmente teria que marcar como errado. Mas não parece ser isso que o examinador interessava saber de você. Tranquilo? Então, muito obrigado, galera.